salvação, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que o povo de Israel foi destruído? Por causa de quê? Obediência. Porque eles não ouviram a voz de Deus. De Moisés. Deus falava através do povo, através de quem? Moisés. Hã? Moisés. Deus falava através de quem? Moisés. Então a igreja ela tem que ser o quê? Obediente. Você quer conquistar, meu irmão? Quer? Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Amém. Você quer reinar nessa terra? Você quer ser um senhor nesta terra? Você quer viver como um príncipe, como uma princesa? Ouça a voz dos profetas, amém? E você prosperará, diz a palavra de Deus. E aquele povo, ele não obedeceu à voz de Moisés, e aquele povo, ele foi destruído, toda aquela geração. Para você conquistar, você tem que ouvir a voz do seu pastor, do seu líder. Para você adquirir, você tem que obedecer o anjo da igreja, porque Deus constituiu o anjo da igreja para liderar a igreja. Seja você quem for, branco, negro, rico, pobre, cheio de unção ou com pouco unção, enquanto você estiver na terra, você vai estar debaixo da autoridade, amém? Até Jesus colocar e te dar a autoridade para você poder guiar o povo, amém? Amém. Então aprendam isso. Abra suas Bíblias no livro de Joel. Pode ficar sentados, vai ser rápido. Livro de Joel, capítulo 1. Ouvimos falar hoje de ouvir a voz do Espírito. Ouvimos falar hoje de Moisés, o homem que era usado por Deus para guiar o povo de Israel no deserto. E vamos falar agora de Israel. Todo mundo achou? Capítulo 1. Todo mundo achou? Versículo 13. Joel capítulo 1, versículo 13. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem. Chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Veja, Deus estava aqui chamando Israel para o arrependimento. Como foi dito aqui, Israel sofreu por desobediência, por não ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela vem através do Espírito Santo, como foi falado aqui, através da boca dos seus ungidos, ou dos seus profetas, ou dos seus ministros, ou dos seus escolhidos. E a palavra de Deus fala aqui em Joel que Israel estava no estado de decomposição. Já não tinha mais seara, já não tinha mais plantação. Era um tempo de seca, a água tinha acabado, os poços já não tinha água para beber, já não tinha alimento para se alimentar. As pessoas estavam com enfermidades. Israel tinha empobrecido. Israel estava num estado de desgraça, de calamidade, miséria, doença, fome, seca. E o povo não entendia o que estava acontecendo, mas estava acontecendo aqui a mesma coisa que acontecera no tempo de Moisés. O povo parou de ouvir a voz de Deus, o povo parou de ouvir a voz do Senhor. O povo, cada um traçou o seu próprio caminho.
Cada um passou a viver da sua forma, se entregaram ao pecado, deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo, deixaram de comer a palavra de Deus, deixaram de ler o Pentateuco, deixaram de adorar no templo. E a glória do Senhor se afastou de Israel. Começaram a dar ouvidos a demônios, a espíritos de engano. Começaram a andar com homens, deixaram de andar com servos de Deus. Passaram a viver no mundo, na carne, no pecado, no engano. E por isso veio a fome, e por isso veio a destruição, e por isso veio a seca e as enfermidades. Só que chegou num ponto, o povo falou: nós não aguentamos mais. A destruição entrou para dentro do templo, o pecado entrou para dentro do templo, o templo foi arruinado, já não tinha mais ofertas para fazer, já não tinham cereais, já não tinha holocaustos, o templo estava em miséria, o templo do Senhor estava passando necessidade, até os sacerdotes, até os ministros de Deus estavam abandonados, porque abandonaram o Senhor, porque deixaram de ouvir a voz do Senhor, porque deixaram de ficar na presença de Deus. Eu venho te falar, meu irmão, às vezes você não consegue o seu objetivo, é porque você anda pelos seus próprios caminhos. A tua voz não é a voz de Deus, o teu pensamento não é o pensamento de Deus, o teu espírito não é o de Deus. Às vezes você deixa de ouvir a voz de Deus para seguir a voz de quem não tem Deus. Às vezes você deixa de caminhar com quem tem Deus para caminhar com quem não tem Deus. E assim fez Israel, assim aconteceu com Israel, porque o pecado atrai, a carne atrai, o dinheiro atrai, a prostituição atrai. E muitas vezes os próprios israelitas, ou melhor dizendo hoje, os próprios evangélicos, os próprios cristãos abandonam o templo, abandonam a presença de Deus, saem da igreja, saem da comunhão dos irmãos e começa cada um a seguir os seus próprios caminhos. Assim aconteceu com Israel. Israel começou a passar vergonha, até os sacerdotes, até os profetas, cada um seguiu o seu caminho. Todo profeta tem um líder, amém, igreja? Todo pastor também tem líder, amém?